Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quando você estiver assistindo essa videoaula, que está disponível aí no canal que eu criei especificamente para atender esse período de contingência que nós estamos passando. Ah, essa mesma aula nós vamos discutir sobre ela hoje na nossa live, lá na nossa plataforma Moodle, tá? Então a aula vai ficar disponível aí no YouTube para você rever, enfim, consultar sempre que achar necessário, caso venha ter algum problema com a internet. E hoje, na nossa aula, por volta das 21 horas, né? 21h15, 21h10, nós vamos recapitular sobre essa aula também, bem como tirar dúvidas, tá? Sobre qualquer outro tema abordado aí. Então, recapitulando tudo que nós vimos, até a pesquisa que vocês me enviaram sobre câmbio real, o que nós discutimos ali? Como que o preço da moeda pode variar ao longo do tempo, né? Esse efeito sobre a moeda ou sobre qualquer variável econômica ao longo do tempo. Nós chamamos de inflação, e ela é sempre importante quando a gente for fazer alguma análise temporal, é, qualquer que seja o estudo que vocês venham a precisar. Por exemplo, fazer a evolução ao longo do tempo do faturamento de uma companhia, um fluxo de dividendos, rentabilidade de carteira e até cálculo de cotas de fundo, coisas assim, tá bom? É, então ali é a forma como a métrica, né, a metodologia de como chegar ao valor real de uma variável. Então, e antes disso, nós fizemos uma discussão bem densa também sobre balanço de pagamentos e a contabilidade social propriamente dita. Nós vimos ali como estruturar o balanço social do Brasil, o balanço de pagamentos, balanço comercial, balança de serviços, serviços fatores, não fatores, renda líquida enviada ao exterior, conta capital e divisas, né? Que é a conta reservas, que é a quantidade de reserva que um país tem de estoque. Isso pode ser mais ou menos, a depender do fluxo de importação e exportação, tá bom? E agora, então, uma vez que a gente entendeu como é o conceito de balanço de pagamentos, contabilidade social, como é que a gente analisa, né, o comportamento da economia ao longo do tempo, os agregados macroeconômicos que nós discutimos, nós vamos entrar agora numa discussão que é um pouco mais técnica e que, além de ter como pano de fundo os efeitos sobre o balanço de pagamentos, a gente vai adensar também essa discussão de tratamento de dados, né? E naturalmente isso tudo é para a gente aprender a utilizar como é que a gente trabalha com variáveis econômicas, tá? Tanto macro e microeconômica, em algum momento a gente vai ter que fazer esse ajuste temporal, ou câmbio real, ou inflacionar ou deflacionar. Então a gente continua adensando isso para tentar, para a gente aprender técnicas de como tratar isso ao longo do tempo. É, ainda, é, ainda estamos na nossa bibliografia básica, que é o livro da Paulani. Só que nessa aula eu trago elementos de outros textos de outros autores, até porque muita coisa que eu vou demonstrar aqui a Paulani simplesmente apresenta de forma contextual, tá? Ao final da aula a gente vai trabalhar com o Excel que já está disponível no Moodle para vocês, bem como essa apresentação, tá? É o arquivo Excel que se chama Aula 6 Câmbio. E e o objetivo dessa aula é justamente tratar dessa variável que vai acompanhar você para o resto de toda a sua vida enquanto economista, que é o câmbio. Principalmente quem for trabalhar em mesa de operações, quem for trabalhar no setor de importação e exportação, é interessante ter esses conceitos bem definidos, tá? E essa parte da Paulani, ela define que câmbio é uma forma de você poder realizar ajustes no balanço de pagamentos, né? Uma vez que você tem uma valorização do câmbio, desvalorização do câmbio, como é que isso afeta o nosso balanço de pagamentos. Tá? Então eu recomendo fortemente que vocês leiam esse capítulo após o texto,
porque ela entra numa discussão um pouco mais eh, teórica, que é importante também para vocês terem em mente a utilização do câmbio para ajuste do BP. Tá? É interessante a discussão que ela faz. E boa parte, quase tudo que ela tá fazendo, a gente vai discutir aqui de uma forma mais objetiva. Tá? Bom, então a nossa aula vai ser para discutir sobre essa variável, câmbio. É, então vamos começar a definir e vamos começar a entender por que o câmbio flutua. Por que o dólar hoje, ou o euro, ou a lira, ou enfim, o ien, é, por que ele oscila ao longo do tempo? Tá? Ela é uma variável econômica que ela está sujeita a tudo aquilo que vocês estão aprendendo em microeconomia, como oferta e demanda, e a gente vai ver que o câmbio vai sofrer, até já respondendo essa pergunta, ele flutua porque ele está sujeito aos mecanismos de oferta e demanda, mas ele é um mercado que apresenta uma peculiaridade, tá? Que a gente vai discutir mais ao final. Bom, então para contextualizar nossa discussão, quando um país compra bens estrangeiros ou investe em outro país, ou como nós vimos lá na nossa aula de balanço de pagamentos, o país também pode receber esses investimentos, só depende se você é o país nacional ou estrangeiro, né? Ah, ele precisa obter alguma moeda corrente daquele país para fazer a transação, né? Eu até já comentei sobre isso com vocês durante as nossas aulas, de que embora você importe algum produto hoje facilmente pela internet, no fim do dia vai ter que haver uma conversão de moeda, porque aqui no Brasil existe uma lei que qualquer transação econômica tem que ser feita com a moeda local. Se, é, Você infringe a lei quando você faz alguma transação uh, usando moeda de outro país. Tá claro que isso é uma coisa de difícil observação, né? Até eu não conheço nenhum caso que alguém tenha sido preso por isso, mas é por isso que tem o termo de moeda de curso forçado. Tá? Existe uma lei por trás dela que obriga a circulação dela numa região. Que é o nosso caso aqui, então, se em algum momento, mesmo que você faça alguma importação, compra ou venda pela internet, que o dinheiro cai automaticamente na sua conta, no fim do dia vai ter que haver uma transação de câmbio, de troca de moeda da sua moeda local para a moeda do país que você está importando ou exportando e vice-versa. Tá? Sendo assim, a gente define a taxa de câmbio como o preço pelo qual uma moeda é trocada por outra. Né? Inclusive a palavra câmbio é utilizada para tudo que a gente tenta fazer troca. Né? O câmbio do carro troca as marchas do carro. Logo, o câmbio é a relação de troca entre moedas. Tá? É, então, basicamente, e essa definição acho que já é clara para todo mundo, a taxa de câmbio é o preço pelo qual uma moeda troca por outra. Simples assim. Tá? É, bom, no Brasil, inclusive que se um dia vocês forem trabalhar em mesas internacionais, etc., isso é importante ter isso em mente. No Brasil, a gente expressa a taxa de câmbio como o numerador como real e o denominador como dólar ou euro, né, ou a moeda estrangeira. Ela é diferente do que é adotado pelos outros países, tá? Onde o câmbio é definido de forma inversa. Então, se você, geralmente é a moeda forte em cima e a moeda local embaixo. Então, se você está no Paraguai, por exemplo, o Guarani, que é a moeda local, ficaria no denominador e o dólar no numerador. Tá? Então, aqui, quando você fala de câmbio com algum estrangeiro, você tem que ter em mente isso aqui. Tá? Ele vai estar pensando dessa forma. Ele vai pensar dólar como reais, só que se você estiver no mercado nacional, conversar com algum brasileiro, os jornais e os veículos de comunicação, até os relatórios do governo, quando usam a taxa de câmbio, também usam dessa forma. Tá? Uma convenção do Brasil, embora internacionalmente seja expresso dessa forma aqui. Isso leva a uma certa dificuldade em termos de semântica, tá? Porque a gente precisa primeiro definir aqui a terminologia das coisas. Nós vamos definir taxa de câmbio nominal, inclusive até no exercício lá de câmbio real, vocês me perguntam, professor, o E minúsculo é real ou o E maiúsculo é o câmbio real, o câmbio nominal? Bom, aqui é o seguinte, daqui para frente tudo que eu falar de câmbio nominal é o E maiúsculo, tá?
E tudo que eu falar de câmbio real é em minúsculo, tá? A questão é que isso é importante deixar essas coisas frisadas, mas independe, tá bom? Não existe uma convenção internacional para isso, por exemplo. Porque a gente sempre utiliza E como câmbio por conta da tradução, né? Que significa exchange. Mas independente de ser E ou maiúsculo ou minúsculo, depende do contexto, do exercício, etc. Tá? Aqui eu estou usando como taxa de câmbio nominal E maiúsculo. Como aqui então a gente expressa reais por dólar, então se eu tenho 95 centavos de reais sobre sobre um dólar, então indica que são necessários 95 centavos para comprar um dólar. Tá? Acredite, o Brasil já teve algo parecido com isso. Quando vocês estiverem no sexto semestre e eu apresentar para vocês o plano real, vocês vão ver que ficamos com uma taxa de câmbio lá nos anos de 93, 93 não, 94, 95 e 96, com uma coisa muito próxima disso. Tá? Quando vocês chegarem no sexto semestre, a gente vai entender o porquê. Mas para a nossa discussão aqui, então, uma vez que eu tenho isso daqui, significa então que esses 95 centavos é o que eu vou comprar um dólar. O que isso implica em termos de definição, né? Porque talvez na hora da discussão ali do dia a dia, essas terminologias podem complicar. Uma elevação dessa taxa de 0,95 para R$ 1,05 representa uma desvalorização nominal da moeda em 9.000%. Se a gente for fazer a conta percentual aí, dá 9,5% de aumento. E aqui que eu peço para vocês tomarem cuidado. Tá? Então vamos voltar para cá. Se 0,95, se esse 0,95 foi para 1,05, então significa que esse numerador aqui foi para R$ 1,05. Então o que aconteceu? Se de 0,95 foi para 1,05, a taxa de câmbio apreciou. Uma apreciação da taxa de câmbio implica numa desvalorização da moeda. Isso pode complicar um pouco. A taxa de câmbio subiu, a taxa de câmbio caiu. Cuidado quando for usar essa terminologia, porque a taxa de câmbio subiu. Muitos pensam, se a taxa de câmbio subiu, então o real vale mais? Não. Se a taxa de câmbio subiu, significa que a moeda perdeu valor. Agora, antes eu precisava de menos de R$ 1 para trocar por $1. Agora eu preciso de R$ 1,05. Se utilizássemos dólar sobre real, nesse formato aqui, não teria esse problema. Porque vamos olhar no exemplo aqui embaixo. Aqui é exatamente o que eu acabei de falar, tá? Uma elevação na taxa, uma apreciação ou depreciação da taxa, no caso aqui eu usei elevação, representa uma desvalorização da moeda e vice-versa. Se por um acaso estivéssemos aqui no formato que o resto do mundo usa, esse raciocínio já seria direto. Porque o que aconteceu aqui? Ó? Vamos fazer exatamente o mesmo caminho. Se eu estou numa taxa de câmbio, aqui o dólar está aqui em cima e o real está aqui embaixo. Tá? Se eu faço essa conta aqui, eu tenho uma taxa de câmbio de 1,05. Tá? Se por acaso agora eu continuo com o dólar em cima, mas agora eu preciso de R$ 1,05 para comprar a mesma quantidade de dólar, o que aconteceu com a taxa de câmbio? Diminuiu. Então o que acontece? Aqui sim eu posso dizer o seguinte: quando a taxa de câmbio, por exemplo, vamos fazer o caminho daqui para cá. Quando a taxa de câmbio sobe de 0,9, taxa, tá? É a conta, a fração. Quando a taxa sai de 0,9524 para 1,0526, a taxa subiu. Consequentemente, a moeda também. Porque antes eu precisava de 1,05 para comprar $1 e agora eu preciso de 0,95 para 1. Então a taxa está me expressando exatamente um aumento no poder de compra da moeda. Eu preciso de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólar. E se eu faço o caminho inverso, também. Se a taxa caiu, significa que o poder de compra da moeda também caiu.
Se o poder de compra da moeda também caiu, eu preciso de mais moeda para comprar a mesma quantidade de dólar, tá? Então existe essa confusão, principalmente quando vocês forem acompanhar o noticiário, de confundir taxa com moeda, tá? Geralmente as pessoas pronunciam pensando em dólar sobre reais. Só que na conta, para fazer a conta, a gente usa reais sobre dólar, tá? Embora seja uma coisa simples, mas gera muita confusão, tá? Se a gente for pensar que você vai fazer algum relatório, isso vai circular para um monte de gente, essas coisas precisam ficar bem claras, tá? Então, só tomar esse cuidado quando a gente entrar aí nas terminologias, tá? Bom, e aqui, logo uma desvalorização cambial, a apreciação da taxa, tende a estimular as exportações e desestimular as importações e vice-versa. Uma valorização cambial, desvalorização da moeda, né? Então, no caso aqui eu estou vamos fazer tudo o contrário, né? Se a moeda valorizou e a taxa depreciou, isso então agora vai estimular a importação e desestimular a exportação, tá? Bom, logo de imediato a gente já vê que isso aqui vai afetar a nosso balanço de pagamentos. Tá? Isso afeta o valor que nós vamos ter em estoque de reserva. Por isso que a Paulone fala sobre os ajustes no balanço de pagamentos. Se por acaso você começa a ter, por exemplo, num ano você conseguiu ter um balanço de um estoque de reservas muito alto, mas veio uma abrupta desvalorização da moeda no ano seguinte, isso vai afetar o resultado no balanço de pagamentos. Tá? Isso pode afetar a importação e exportação, que possivelmente vai afetar a conta de capital, toda aquela discussão que nós fazemos que um lado do balanço tem que fechar com o outro e quais os movimentos que acontecem, tá bom? Que implica em endividamento e evolução do próprio PIB da economia. Tá? Então, por isso que a Paulane, por isso que eu sempre sugiro a vocês que leiam o capítulo, porque sobre esses ajustes ela faz uma discussão um pouco mais detalhada, tá bom? Ok, então assim, definidos as terminologias e feita a devida apresentação do que é câmbio e as formas de apresentação, vamos então entender por que, que isso sobe e desce, tá? Para a gente entender esse mecanismo bem, de uma forma bem didática, a gente vai olhar o câmbio, tá? Olhar a moeda externa como um produto qualquer. Da mesma forma que vocês aprenderam as curvas de oferta e demanda em micro 1, e depois em micro 2 vocês vão ver uma discussão mais densa sobre estrutura de mercado, a gente vai usar esse mesmo instrumental de oferta e demanda, tá, para entender isso. Então é dessa lógica, dessa interação que vai sair o preço de equilíbrio desse câmbio, tá bom? Então, assim como a gente aprende em microeconomia, vamos definir direitinho como é que é esse mercado de câmbio. Então, qualquer mercado eu tenho que começar a definir quem é a oferta, quem é a demanda, como é que essa curva acontece e por que ela desloca. Tá? Então vamos olhar primeiro o lado da demanda. A quantidade de dólares demandada no mercado de câmbio é a quantia que os agentes planejam comprar durante certo período de tempo a uma dada taxa de câmbio. Tá? Tão simples quanto isso. Depois a gente vai definir, e é importante entender isso direitinho, que a gente depois vai dar uma definição bem clara de quem são esses agentes. Tá? Como a curva de demanda expressa o desejo de compra, então por isso que tem a palavra planejam comprar, e não o que eles efetivamente compram. Lembrando que tanto oferta quanto demanda, elas expressam não o que a pessoa efetivamente compra ou vende, mas o que ela deseja ou planeja comprar. Então tudo isso está aqui nessa discussão. Bom, então, sendo assim, essa demanda vai depender do quê? Bom, naturalmente ela vai depender da taxa de câmbio vigente, né, o que acontece em D0. Se hoje você for em um banco precisar contratar o câmbio, ele vai ter que utilizar a taxa de câmbio vigente para você fazer a compra. Né? E além disso, para a gente entender o comportamento desse desejo de comprar uma moeda estrangeira, vão ter outros dois elementos aqui
que vão ser, já adiantando para vocês, vão ser os responsáveis pelo deslocamento da curva de demanda. Porque além de depender da taxa de câmbio vigente, a demanda por câmbio vai depender das taxas de juros internas e externas, né, as taxas de juros de outros países, e da taxa de câmbio futura esperada. Então a gente vai ver isso em detalhes. Tá? Bom, antes a gente entrar no comportamento gráfico, quando a gente fala de oferta e demanda de câmbio, tem uma coisa importante de ser entendida. A demanda por câmbio nós definimos como demanda derivada, porque as pessoas não consomem esse bem simplesmente por gosto, mas sim pela necessidade de adquirir bens e serviços de outros países ou em outros países. Tá? Professor, mas as pessoas não demandam moeda também para fazer especulação? Sim. Só que essa demanda por motivo de especulação, que inclusive vai estar aqui, então, é definido aqui principalmente nessa taxa de juros interna e externa, ainda assim ele vai estar muito sujeito ao que as pessoas estão ofertando, importando e exportando em termos de bens e serviços. Tá? Então, isso também vai estar dentro do modelo, mas a gente sempre define o câmbio como uma demanda derivada, para a gente entender o que acontece com esse mercado, uma vez que digamos, essa necessidade que deriva de você importar e exportar um bem vai afetar a taxa de câmbio vigente. Tá? Então a gente define ela como uma demanda derivada. Bom, então, se a gente vai olhar isso pelo espectro microeconômico de oferta e demanda, então a taxa de câmbio vigente vai seguir então o comportamento neoclássico da curva de demanda, né? Negativamente inclinado com relação ao preço, e o nosso preço é a taxa de câmbio vigente. Tá? Então, assim como vocês viram lá em microeconomia, a taxa de câmbio vigente, que é o preço da demanda por câmbio no instante que nós estamos analisando, ele afeta a demanda, mas não provoca deslocamento da curva. Ou a mudança de preço é um movimento ao longo da curva. Tá? O preço não desloca a curva, ele causa movimentos ao longo da curva. Tá bom? Quanto mais barato for um bem, maior é a quantidade que eu demando, e isso vale para câmbio também. Se o preço dessa moeda está mais barato, eu vou querer adquirir essa moeda. Se eu precisar demandá-la, né? Se eu precisar fazer uma importação de bens e serviços. Tá? Então, o câmbio vigente, que é aquele primeiro bullet que nós apresentamos, ele vai causar esse deslocamento ao longo da curva. Os outros dois efeitos que eu falei para vocês, as taxas de juros interna e externa em outros países e a taxa de câmbio futura vão afetar justamente o deslocamento. Aqui um exemplo bem simples da, de curso de micro mesmo, mostrando como que o preço justamente vai causar um deslocamento ao longo da curva. Tá? Então, por exemplo, mudança de preço nessa demanda ficou aqui, e uma vez que essa demanda foi deslocada, ainda assim esse efeito causa uma mudança ao longo dessa segunda curva que foi deslocada, né, de linha. Porque aqui se entra a discussão sobre se você. Deixa eu até ver se eu vou definir isso aqui melhor, mas vou definir isso separadamente, mas só adiantando o assunto, aqui entra as duas discussões. Se você. Aqui, taxa de juros, a gente pode ler isso aqui também como preço de ativos internos e preço de ativos externos. Então, se um ativo externo está muito valorizado, por exemplo, vamos imaginar o preço da Apple, das ações da Apple, que é listada lá na Nasdaq, e você quer investir nisso, então justamente o fato de você ter que comprar dólar para investir lá, você vai ter que aumentar a demanda por moeda, por dólar, independente do preço. Porque o que está determinando a sua demanda por moeda estrangeira é esse ativo, esse juros ou esse preço externo que você está querendo obter algum tipo de lucro. Então a sua demanda por dólar ela vai independer do preço. É o que a gente chama de variável exógena. É isso que desloca a curva de um modelo econômico. Então você está vendo que um preço de um ativo
lá fora vai ser atrativo para você, só que lá fora você precisa da moeda deles. Então você demandou moeda não pelo preço vigente, e sim por um outro motivo que faz deslocar a curva de demanda por moeda desse mercado. O movimento ao contrário também. Se por acaso ocorrer a privatização da Petrobras e algum investidor estrangeiro percebe que pode ser rentável daqui a algum tempo, ele também vai ter que fazer um movimento contrário ao que você fez aqui. Ele vai trocar os dólares por reais para poder ir comprar a ação aqui no país e vai afetar, vai deslocar a curva de demanda por câmbio lá no mercado americano de moeda estrangeira. Tá? Então, é, isso é o que é explicado por esse primeiro item. Tá? Taxas de juros, esse diferencial de taxa de juros interna e interna, o preço de ativos interno e externo. Você está demandando moeda porque você está vendo um ativo lá fora atrativo e por isso você quer moeda, independente da taxa de câmbio vigente. Por isso que a curva desloca. É o mesmo raciocínio se você vai querer comprar dólar pelo motivo especulação. Como por acaso você tá fazendo alguma leitura de algum mercado da própria economia em que vai haver uma pressão sobre o dólar para cima ou para baixo, e aí você pode estar em qualquer uma das posições, é esse movimento que você está enxergando que vai causar a sua demanda por moeda, independente também da taxa vigente. Então, por isso que esse aqui são os fatores externos que vão causar o deslocamento. É isso que eu detalho aqui nos próximos slides, tá? Taxa de juros internas, internas e em outros países. As pessoas e as empresas compram ativos financeiros para ter um retorno, podendo escolher entre ativos nacionais e estrangeiros, independente do preço vigente da taxa de câmbio. Da mesma forma, e aqui também um corolário em cima disso, né? Quanto mais alta a taxa de juros, ou, por exemplo, quanto maior o preço desse ganho na ação da Apple, é, que você vai poder obter, por isso que eu coloquei aqui também ativos nacionais, mais ativos nacionais serão adquiridos. Quanto mais alta a taxa de juros que elas podem obter em ativos nacionais, em comparação em outros países, mais ativos nacionais serão adquiridos. Aqui, por exemplo, se você quer comprar o ativo, exatamente o que eu acabei de falar da Apple, né? Se você está vendo que o ativo do país é maior, vai te dar um ganho muito maior do que da Petrobras aqui, por exemplo, naturalmente você vai querer mais dólar para comprar mais ações e vice-versa. Tá? Ah, isso tem uma questão interessante. Tá? Quando a gente fala de taxa de juros, a nossa aula aqui é sobre câmbio. Tá? Mas a nossa próxima aula a gente vai fazer uma discussão de câmbio e juros. Ah, e aqui é só um tema que eu não vou me alongar muito, mas é importante a gente comentar. Quando a gente fala então em nível de taxa de juros, uma vez que isso vai influenciar o câmbio também, a questão sobre juros é a seguinte: é, analisando pela ótica de fluxo de capitais, tá? Não pensando em termos de custo de financiamento. Uma das coisas que determina se a taxa de juros de um país está muito alta ou não é o diferencial, a taxa em juros se a 10%, 20%, mas o quanto que essa taxa está distante das taxas de juros externas, tá? Que é o que a gente chama de diferencial da taxa de juros interna. Quanto, por exemplo, se a sua taxa está 20%, mas a média mundial está 2%, então você está com uma taxa de juros muito alta. Agora, se a taxa de juros está 20%, mas o mundo cobra 40%, você é o mais barato frente a todos. Então, essa é uma ótica um pouco mais financeira, a gente não está entrando na questão do custo de financiamento interno para a empresa. Tá? Mas uma vez que taxa de juros vai afetar câmbio, é importante a gente ter isso em mente também. Como que taxa de juros pode ser classificado como alto ou baixo? A resposta para isso depende. Se você estiver comparando com outros países, o que vai definir é o diferencial da taxa de juros interna, né? O quão distante você está da média mundial. Tá? E a taxa de câmbio de futuro esperado, tudo mais constante, quanto mais alta a taxa de câmbio futuro esperada, maior é a demanda por dólares. Tá? Então,
É claro quanto a própria definição é, né? Se você espera que o dólar suba, você vai ter uma maior demanda para lucrar com isso. Então, com isso, a gente define os motivos que as pessoas demandam moeda, o que, que desloca a curva e o que, que não desloca a curva. Tá? É, de novo, vamos trazer aqui toda a definição microeconômica. E vocês aprenderam lá que oferta e demanda são coisas reflexivas. Então, da mesma forma como a demanda, a gente acabou de ver, a oferta também tem suas características que também vão provocar deslocamento ao longo da curva, desculpa, movimentos ao longo da curva e o deslocamento da própria curva em si. Agora a questão é, quais são esses elementos? E aí que está a peculiaridade do mercado de câmbio. O que vai afetar os dois sentidos da curva, o movimento ao longo e o seu deslocamento, são exatamente os mesmos elementos que afetam a demanda. A taxa de câmbio vigente, as taxas de juros internas e externas de outros países e a taxa de câmbio futuro esperada. Por exemplo, diferente de quando a gente estuda o mercado cambial, por exemplo, a gente estuda o mercado de camisetas, por exemplo, a oferta e a demanda até apresentam alguns elementos comuns, como, por exemplo, preço de produtos substitutos, complementares, mas a demanda ela tem uma diferença. Por exemplo, a renda pode afetar muito mais a demanda do que a oferta. Se você for tributar esse mercado, o efeito sobre a demanda pode ser diferente da oferta. Quem vai determinar isso é a elasticidade. Agora, quando a gente analisa câmbio, nós temos essa peculiaridade. O efeito que vai afetar a demanda afeta a oferta no mesmo sentido. Ou seja, uma idiosincrasia em que a taxa de câmbio ela vai precisar ser flutuante porque afeta ao mesmo tempo tanto a demanda quanto a oferta. Vamos voltar aqui para os nossos gráficos para entender isso melhor. Vamos supor então que o preço da Apple, que é o exemplo que eu dei aqui, ficou caro e você vai demandar dólar para investir. Então você deslocou a curva de demanda. Você que é brasileiro e está investindo lá fora, você comprou dólar. Você demandou. E quando você começar a perceber que esse ativo está caindo além da sua expectativa. Te deu lucro, mas começou a ter a trajetória decrescente da curva. Você vai vender as ações da Apple e vai ganhar dólares com isso. Esses dólares, se você for trazer para o Brasil, o que, que você vai fazer? Você vai trocar num banco para ter os reais. O que, que você. Se quando você comprou a ação, você demandou dólar, o que você fez quando você pegou esse lucro e trouxe para o Brasil? Você ofertou. Você demandou dólar, investiu, teve o seu lucro, trouxe o dólar de volta, converteu em reais. Então, é, no mesmo, a mesma pessoa que demandou o bem, que é o câmbio, ela também ofertou o próprio bem. É diferente do mercado de camisetas, que eu acabei de falar para vocês. A tecelagem que vende camiseta, dificilmente ela vai comprar a própria camiseta. E quando você vai numa loja e compra uma camiseta para você, dificilmente você revende essa camiseta, tá? Tudo mais constante, naturalmente. Então o câmbio ele tem essa peculiaridade. E isso não é ilegal, isso é uma característica do mercado de câmbio. As pessoas que demandam esse produto também as ofertam, tá? É... Ah, professor, mas e o Banco Central? Não são eles que emitem a moeda? Sim, só que aí a gente está discutindo uma questão de monetária. Aqui a gente está querendo entender a oferta e a demanda pela moeda em si. Por que, que eu demando moeda e por que, que eu oferto a moeda? Então, como você tem as pessoas e as empresas têm a possibilidade de comprar e vender, ser um demandante e ser um ofertante ao mesmo tempo, é por isso que eu estou dizendo isso aqui nesse slide. O câmbio precisa ser flutuante. Por que, que essa definição é importante? Vocês vão estudar economia brasileira, vocês vão acompanhar na nossa discussão política
algumas entidades, que eu não vou citar o nome, querendo defender que o câmbio precisa ser valorizado e que o câmbio precisa ser desvalorizado. Se você segurar um câmbio, se o governo tentar fazer política monetária para tentar fazer com que esse câmbio fique desvalorizado para favorecer a exportação, ele precisa entender que o exportador também pode se tornar um importador. Porque um sojicultor que está exportando soja, ele vai precisar importar tecnologia. Ele vai precisar importar, por exemplo, é, se ele quiser investir, por exemplo, em genoma da soja para ter uma soja mais produtiva, talvez ele vai ter que investir em biotecnologia que o seu país não tem. Talvez ele vai precisar contratar uma mão de obra que o seu país também não tem. Se se o governo tentar intervir nisso, ele gera essas distorções no mercado de câmbio que culminam em distorcer toda uma lógica de organização industrial de um país. Então a questão toda é que o empresariado precisa entender que ele pode ser ofertante e demandante nesse mercado e se favorecer com isso. Então, por isso que o câmbio ele tem que flutuar, porque existe a possibilidade da empresa que exporta usar esse dólar que ela trouxe e se transformar um ofertante da moeda ao ponto que ele traga a tecnologia para dentro do país. Então, por isso que é importante, isso recorrentemente aparece em discussões políticas, pessoas que querem ficar interferindo em variáveis econômicas que o mercado tem que definir. Tá? Existe essa peculiaridade do câmbio das pessoas demandarem e ofertarem o mesmo bem. Então, quanto mais aquecido esse mercado, melhor. Tá? Então, essa é a peculiaridade do mercado de câmbio. A pessoa que demanda também realiza a sua oferta. Tá? E aqui é justamente para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês. Como é que então isso vai ocorrer, né? Vai ocorrer, por exemplo, na exportação e importação e lucro esperado de algum ativo, como eu acabei de falar. Tá? A partir do momento que você demanda oferta, você demanda a moeda para ter lucro em algum ativo ou realiza exportação, é, você se torna, no caso, é, um ofertante de moeda, porque você está dando produto e recebendo dinheiro, e esse dinheiro você vai trocar aqui no país. Agora, quando você tem que importar, você vai estar demandando moeda para poder trazer o bem. Ok? Então, oferta e demanda por câmbio não são independentes. Tá? Você que está demandando, a empresa que demanda uma hora a oferta e vice-versa. Tá bom? Aqui isso geralmente ocorre por conta de exportação e importação ou lucro esperado. Tá? É uma peculiaridade, uma idiosincrasia desse mercado de câmbio. Ok? Então, com isso, a gente fecha o raciocínio teórico e que é extremamente importante para vocês terem opinião sobre câmbio. Tá? Isso tudo, toda essa teoria microeconômica explica o câmbio muito bem, tá? Para vocês começarem a entender ou até emitir alguma opinião sobre moeda estrangeira, políticas cambiais, que inclusive vocês vão, em algum momento no curso de economia brasileira, isso vai ser citado, tá? Então essa é a teoria que está por trás do câmbio, tá bom? Bom, então a taxa de câmbio, como a gente já viu, é uma forma de você precificar o valor das moedas entre si, né? Quanto eu preciso de real para comprar de dólar e vice-versa. Agora a gente vai entrar num conceito que ele serve, assim, o mercado utiliza muito isso, que é você tentar observar uma coisa que, inclusive, muitas consultorias são contratadas para fazer esse tipo de análise, que é você querer analisar a tendência de longo prazo do câmbio. Tá? É muito difícil um economista querer prever quanto que vai ser o câmbio amanhã. Tá? Por isso que existe, inclusive, a possibilidade de você comprar um ativo a descoberto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você acha que o dólar vai subir ou vai cair de um dia para o outro, você consegue fazer uma operação no mercado financeiro que se chama operar a descoberto e ganhar com isso. Tá? Mas como é que a gente está discutindo a ciência econômica propriamente dita, um dos métodos mais tradicionais para a gente tentar avaliar
essa trajetória de longo prazo do dólar ou de qualquer moeda, né? Estou usando o dólar aqui, mas pode ser para qualquer moeda. É uma técnica que se chama paridade de poder de compra, né? Que em inglês, ao invés de PPC, vocês vão ver como PPP, né? Purchase Power Parity, paridade do poder de compra. Tá? Isso aqui, se vocês jogarem também aí na Bloomberg, vocês vão ver que existem também esses cálculos feitos. Bom, e o que ele quer fazer? Ele quer avaliar o quanto a moeda no longo prazo, tá? Ele é um modelo de longo prazo, efetivamente compra e não apenas o seu valor em relação a outra moeda. Ou seja, então aqui, como eu estou avaliando o poder de compra, eu preciso considerar aqui o preço dos bens, não somente a taxa de câmbio em si. A gente vai ver até um exemplo em Excel que vai nos definir isso. Então, como é que eu calculo isso? O que é esse PPC? Tá? Ele vai ser resultante do preço dos produtos no país estrangeiro, que é o P asterisco, sobre o preço dos produtos no país nacional, no caso o Brasil, multiplicado pela taxa de câmbio nominal. Percebam que isso aqui é muito parecido com a paridade poder de. Isso aqui foi a discussão que nós. Parecido não. Isso aqui é muito exatamente o que vocês fizeram, resenharam, né? Como alguns escreveram, inclusive, é, sobre a análise do câmbio real. Tá? Percebam que aqui a coisa é prática exatamente a mesma. O que a gente vai entender agora é verificar se de fato um produto ele é mais barato no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. A boa parte, acho que quase tem outras considerações que a gente vai entender o porquê, mas boa parte dos estudos assim mais rápidos, mais imediatos, utiliza essa forma de cálculo, tá? Então, a paridade de poder de compra vai ser o câmbio sobre a razão de preço entre um produto estrangeiro e um produto nacional. E aí vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender, considerando, vamos pegar um produto qualquer e vamos fazer a seguinte comparação. Dado que hipoteticamente, de um quilo de arroz aqui no Brasil custa R$ 4 e nos Estados Unidos custa US$ 2,50, lembrando que o padrão internacional, o decimal é ponto, não é vírgula, tá? Por isso que aqui está vírgula, aqui está ponto. Então, supondo que a gente queira fazer essa comparação, então vamos avaliar se de fato esse arroz está barato ou se esse arroz está caro. E vamos supor que a taxa de câmbio é 2,50. Ok? Bom, se eu pegar esses valores aqui, substituir na fórmula, isso vai me dar aproximadamente o valor de 1,5625 e aí tem uma dízima periódica composta. Bom, como é que eu sei se isso está caro ou se isso está barato, né? Bom, você analisando aqui já dá para ter alguma noção dessa resposta. Mas existe uma convenção sobre o PPC que é interessante. Tá? Se o PPC for igual a 1, se esse cálculo feito for igual a 1, os países têm os preços equiparados. Então, aqui no caso, você comprar no Brasil ou comprar nos Estados Unidos é a mesma coisa, se isso aqui for igual a 1. Se por acaso isso for maior que 1, o estrangeiro tem um poder de compra maior que o nacional, ou seja, o estrangeiro tem um produto muito mais barato que o nosso, que é exatamente o que está acontecendo aí, né? Foi maior que 1,56. Então, se o estrangeiro tem um poder de compra maior que o nacional, é porque o produto lá é mais barato que o nosso. Se o PPC for menor que 1, o brasileiro tem um poder de compra maior que o estrangeiro. Tá? Então, essa é a conta, por exemplo, como é que eu bato o olho aqui? Como é que eu saio só do achismo, né? Eu tenho uma técnica específica para isso. Tá? Só que aqui vamos entender o seguinte. O que está por detrás dessa técnica de paridade de poder de compra é que $1 deveria comprar a mesma quantidade de produtos em outros países. Tá? Se isso não está acontecendo, então você tem algum problema no país ou uma supereficiência no outro que está causando diferença. Em tese,
né, no mundo perfeito, onde tudo tem equilíbrio, esse PPC deveria ser igual a 1. E o que rege isso, o que rege o PPC, a parte, o que está por detrás da paridade de poder de compra, para poder fazer essa afirmação de que um dólar deveria comprar a mesma quantidade de produtos em outros países, é o que a gente chama de lei do preço único, que é uma hipótese muito forte, sujeita a muita crítica, tá? Só que ela sustenta um resultado muito interessante quando a gente tenta fazer arbitragem de moedas. Vamos entender o que é isso? A lei do preço único, que é exatamente essa sentença em negrito aqui, ela estabelece que isso só vai existir, um dólar comprar qualquer quantidade de outros países, isso só vai ser possível se houver mercados concorrentes, ou seja, os mercados concorrem, não tem mercado monopolizado ou oligopolizado, em uma economia aberta, um país totalmente aberto, sem nenhum tipo de barreira de comercialização, sem nenhum tipo de conflito, custos de transações próximo de zero, então assim, o custo de frete, o custo de desembaraçar a mercadoria do porto, o custo de notificação, mostrar que um produto não tem mão de obra escrava, ou seja, que as empresas são honestas, então isso coloca um custo de transação muito próximo de zero, barreiras fitossanitárias, coisas assim. Bens homogêneos, então o arroz que você compra nos Estados Unidos é exatamente o mesmo arroz que você compra no Brasil. Tá? Quem trabalha com o mercado futuro sabe que existe até uma diferenciação. Tá? Inclusive o arroz não está listado na B3, mas isso é outra discussão. Mas enfim, bens homogêneos, o mesmo arroz vendido nos Estados Unidos é o mesmo arroz vendido no Brasil. Sem barreiras tarifárias, então você não tem nenhum presidente ou nenhum governo querendo impor cota de importação ou cota de exportação. Você só pode trazer uma quantidade X de produto para cá. Isso não existe. Então, para que isso ocorra, para que um dólar compre exatamente a mesma quantidade de produto em outros países, tudo isso aqui tem que ser satisfeito. Tá? Por isso que é uma hipótese forte. Seria, por exemplo, um mundo perfeito. Tá? Um mundo teórico perfeito. Se isso tudo ocorre, aí sim a gente tem o mesmo preço expresso na mesma moeda. Tá? Isso é o que diz então a lei do preço único. Se isso então acontece, isso vai nos dar um resultado muito interessante do seguinte. Então, já que isso acontece, para que isso ocorra, tá? Então a gente está numa situação em que o PPC é igual a 1, os países têm os preços equiparados. Então você comprar um iPhone no Brasil, ou comprar um iPhone nos Estados Unidos, ou o arroz aqui, ou um arroz lá fora, é a mesma coisa. Matematicamente, para que isso ocorra, então, se isso está acontecendo, como é que eu verifico isso com números? Então, se essa coisa bonita toda ocorre, PPC igual a 1. Vamos voltar para a fórmula. Se PPC igual a 1, que é essa fórmula aqui, então esse termo todo aqui é igual a 1. Se isso aqui tudo é igual a 1, então o preço nacional vai ser igual ao preço internacional ajustado pelo câmbio. Se eu dividir ambos os lados pelo preço externo, preço internacional, para isolar o câmbio, eu vou ter um resultado muito interessante que a gente vai ver agora no Excel, que é o seguinte, é o que a gente chama de câmbio de equilíbrio. Então, qual que seria a taxa de câmbio de equilíbrio hoje para o Brasil? Para saber isso, ou para saber, por exemplo, qual o câmbio de equilíbrio bom para a minha empresa, eu tenho que pegar o preço nacional sobre o preço internacional. Aí eu vou saber qual que vai ser o ajuste que o câmbio tem que fazer para assegurar que PPC seja igual a 1. Tá? Isso é que a matemática nos diz. Vamos ver isso agora no Excel. Como a teoria diz que nós temos que ter um bem homogêneo, vamos pegar um bem homogêneo aqui, que é a soja. Tá? A soja negociada no mercado internacional.
E aí vamos comparar Brasil e Estados Unidos. Vamos ver como é que a gente tenta fazer essa discussão com números, tá? E aí vamos pegar então dois cenários. Vamos pegar aqui, nós estamos aqui no ano de 2010, tá? 31 de dezembro, final do ano, e 31 de dezembro de 2011. Qual que é a nossa situação? Nós temos um preço por tonelada aqui de R$ 175 a soja. Tá? Se eu dividir isso por 1.000 e multiplicar por 60, eu tenho o preço por saca. Vamos supor que eu tenho um câmbio, tá? Isso aqui é o preço interno aqui no Brasil. Se eu tenho um câmbio de R$ 3,50, então o preço, então em dólares, isso me custa $50 a tonelada. Aqui eu estou usando tudo como, esse ponto aqui, pessoal, leiam como vírgula, tá? Que meu Excel é padronizado para isso aqui. Então é $50 e R$ 175 e R$ 3,50. Tá? Tem uma inflação zero, aqui é a mesma coisa, tá? Então eu tenho um câmbio constante aqui de R$ 3,50. Aqui é Brasil, aqui em cima. Nos Estados Unidos, então, já que eu corrigi isso aqui pelo câmbio, eu tenho o preço em dólares, tanto em 2010 quanto em 2011. Tá? Aqui, nessa situação, o que está acontecendo? Esse preço aqui em 2011, vou colocar um amarelinho aqui, é exatamente igual a esse preço aqui. Ou seja, PPC igual a 1. Que é o que eu estou falando aqui. Então, independe. Nesse caso aqui, com uma inflação zero, é um câmbio de 3,50. Se eu comprar no Brasil ou comprar nos Estados Unidos, vai dar a mesma coisa. Estou pagando o mesmo preço. Ok? Bom, vamos lá. Agora vamos supor que a inflação do Brasil seja de 10%. O que aconteceu aqui? Se a inflação subiu para 10%, esse preço aqui subiu 10% também. Tá? Como o câmbio está constante, o preço aumentou. Então o preço em dólares no Brasil ficou mais caro do que o preço em dólares nos Estados Unidos. Então eu importo. PPC é maior que 1. Interessante. Vamos voltar para a matemática aqui. Então o que aconteceu aqui? Esse preço aqui subiu porque a inflação subiu. E esse preço aqui ficou constante. Então isso significa que se o preço subiu, a moeda perdeu poder de compra. Se a moeda perdeu poder de compra, os preços vão ficar mais caros. Você precisa de mais moeda para comprar a mesma quantidade de produto. O que o câmbio tem a ver com isso? A partir do momento que os preços começam a mexer, o câmbio tem que fazer um movimento para equilibrar isso aqui. Tá? Então, por exemplo, se aqui está 3,50, vamos supor, tá, que esse câmbio vai para 3,60. Tá? Então vamos começar a entender a dinâmica do mercado de câmbio, que a gente acabou de entender, oferta e demanda. Tá? Então, de um ano para o outro, teve uma inflação de 10%. O preço, a mercadoria do Brasil está mais cara, então convém você importar, porque lá ficou mais barato. O que acontece com a teoria, a teoria que nós acabamos de dizer, acabamos de aprender, vai nos dizer? Se isso então está acontecendo, o PPC é maior que 1, significa que as pessoas então agora vão começar a importar soja, porque ela está mais barata. Se você vai importar soja, você vai demandar dólares. Se você vai demandar dólares, pelo motivo de importação, você vai deslocar a curva de demanda de câmbio. Né? Exportação e importação vai deslocar, independente da taxa, porque inclusive a taxa aqui está constante. Ó. A taxa de câmbio não mudou. Mas por conta da inflação,
você vai agora demandar dólares para importar a soja que ficou mais barata, certo? Bom, o mercado é dinâmico. Então, se você está importando dólares, você está deslocando a curva, o que acontece com o bem quando começa a ter aumento da quantidade deslocando a curva de demanda? Esse preço vai começar a subir. Você aumentou a quantidade demandada, vai chegar uma hora que esse preço vai ter que subir, até porque você brasileiro, não, o governo brasileiro não consegue imprimir dólares. Então a quantidade de dólares no país vai começar a diminuir, o preço vai ter que subir para regular. Teoria microeconômica. Isso acontecendo, então vamos fazer isso. Se o preço sobe, vamos ver o que acontece aqui. Se o preço sai de 3,50 para 3,55, eu continuo importando. 3,60, eu continuo importando. 3,65, continuo importando. 3,70, também. 3,75, 3,80, 3,85. Ah, que interessante. Quando chegar a 3,85, os preços voltaram a se equiparar. E aí agora independe de eu comprar dentro ou comprar fora. Tá? Mas como o mercado não é tão preciso assim, então vamos supor que esse dólar acabou, até porque uma vez que o dólar suba, existe um outro agente aí que é o especulador, né? Que ele está enxergando que o dólar está aumentando e quer lucrar com isso. Então pode ser que exista pressões sobre a moeda que faça ela chegar até 4,10. Olha o que aconteceu. Exportador. Agora a soja ficou mais barata. O que a gente vai fazer então? O que a teoria econômica diz? Agora as pessoas vão parar de importar, vão começar a exportar soja e ao invés de demandar moeda, elas vão ofertar moeda. Porque agora eu estou trazendo, eu estou dando produto, recebendo dólar, esse dólar eu vou trocar para reais para pagar minha produção, pagar meus funcionários aqui. Então eu me torno um ofertante de moeda. E agora o que a teoria econômica diz? O que acontece com o bem quando a sua oferta começa a ser abundante? Deixa de existir escassez dessa mercadoria no mercado. O preço vai voltar a cair. Então que ele chegue lá a 4,50. Agora começa a ter o movimento reverso. 4,45, 4,25, 4,89, até chegar de novo em 3,85. Que eu volto para o neutro. Da mesma forma que eu tenho um agente especulativo que pressiona o câmbio para cima, também tem o um movimento ao contrário, que chegue lá a 2,95. Oh, que já é muito, né? Vamos chegar em 3,50, vai. Que é o câmbio. Opa, desculpa. Que é o câmbio de equilíbrio. Ainda assim eu sou o importador. Porque mesmo o câmbio a 3,50, ainda assim o efeito da inflação está causando desvalorização no preço da mercadoria. Ok? Bom, o que ficou constante aqui? A inflação americana. A inflação americana ficou em 0%. Mas e se por acaso a inflação americana também for de 10%? Se tornou neutro. Por quê? O que está acontecendo aqui? Tá, vamos voltar aqui para zero. Quando isso aqui é zero, olha o que aconteceu no diferencial de preço. O Brasil está R$ 5 mais caro a soja. Só que se a inflação americana for 10% também, isso volta a ser neutro. Por quê?
que a matemática nos diz? Isso aqui. Tá? Nesse caso aqui, os preços são iguais. Então, quando os preços são iguais, o câmbio está em equilíbrio. Então, vamos pegar uma suposição um pouco mais realística. Geralmente, a inflação brasileira é um pouco, na média, tirando pandemia e recessão, a inflação brasileira é um pouco maior que a inflação americana. Vamos colocar aqui 1,75. Opa, ficou 2%. Aqui. Que por conta da forma que deu o problema, tá? Tá. E outra coisa, esse Excel que está no Moodle está aberto com fórmula, vocês podem editarem também da forma que vocês quiserem, tá? Então, o que está acontecendo aqui, só para a gente entender? Então, na média, a inflação brasileira tende a ser um pouco maior que a inflação americana, tá? Qual que é a pergunta? Qual que deveria, então, ser o câmbio que vai ajustar isso aí? Já que a inflação, por questões da economia brasileira, é 10 e a americana é 2, então qual que é o câmbio que deveria ajustar? Qual que é o câmbio aqui para fazer com que a pessoa se tornasse neutra, nem importadora nem exportadora? O que, que a fórmula nos diz? Esse câmbio de equilíbrio vai sair da inflação nacional sobre a inflação dos Estados Unidos, a inflação internacional. Ou seja, então se é 10%, 1,10 que divide 1, desculpa, o meu que está ponto. 1,10 que divide 1,02, porque é 2%, 1,783, dá uma dízima periódica aí, né? Se eu pegar então o meu câmbio de 3,50, que era o inicial, e multiplicar por isso aqui, 3,77. Eu vou copiar o valor aqui, para não mexer aqui na nossa formatação. Vamos ver o que acontece. Colar especial, valores. Olha lá. Neutro. Então, o câmbio que vai equilibrar o poder, o preço de um bem interno com o preço de bem externo, seja qual país for, seja qual moeda for, supondo a lei do preço único, né, nós estamos usando a técnica do PPC, que pressupõe a lei do preço único, que seria um mundo numa situação plena, teórica. Qual que é o câmbio de equilíbrio para fazer então com que os preços sejam iguais? Ou seja, como é que eu comparo se o iPhone... Qual o câmbio, se você, por exemplo, trabalha para a Apple, então você quer saber qual que é o câmbio ótimo que eu preciso ter para que uma pessoa compre o telefone aqui ou nos Estados Unidos? Essa conta é feita exatamente como está aqui no nosso slide. Eu pego a inflação interna sobre a inflação externa, que vai me dar esse valor, 1,783, e multiplico isso aqui é um valor percentual, se eu multiplicar isso aqui pela taxa de câmbio, eu tenho câmbio de equilíbrio. Ok, pessoal? Para a gente finalizar a nossa discussão, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês de pesquisa. Hoje na nossa aula eu posso dar maiores detalhes, que em cima dessa discussão de PPC e lei do preço único, foi desenvolvido um índice que se chama índice Big Mac. É isso mesmo, é o Big Mac do McDonald's. Que é para você justamente fazer esse tipo de conta aqui, tá? Então vocês vão fazer para mim até sexta-feira agora, dia 5, tá? Até via às 23h59, e vocês vão me enviar para o e-mail que a gente fez para o nosso curso. Uma resenha de no máximo de 4 páginas, pode ser feito, não precisa ser feito a próprio punho, pode ser feito no Word aí, no LaTeX, do jeito que você quiser. E eu quero que vocês me expliquem o que é esse índice Big Mac, tá? Em 4 páginas vocês conseguem fazer isso, se muito, tá? De 2 a 4 páginas. Também, se me entregar uma página só, eu quero que vocês leiam, discutam e façam um texto bacana apresentando. O trabalho deve conter, primeiro, nome e tia. Tiveram pessoas que não me entregaram o nome que me entregaram o trabalho sem nome e sem tia, tá? Mesmo que tenha o seu e-mail lá, vocês são em quase 50 alunos. Então coloque o seu nome e seu tia. Histórico sobre sua origem. Pesquisem sobre isso. Qualquer recurso de pesquisa é válido.
Apresente a sua metodologia. Vai ser uma metodologia muito parecida com essa que nós acabamos de ver na aula, se não for igual, mas mesmo assim é importante que vocês tentem entender a metodologia, como é feito, e tentem identificar se esse índice é calculado para o Brasil. E aí realize a sua interpretação, tá? Da mesma forma que a gente apresentou aqui a interpretação do PPC, é importante que vocês façam também isso para esse índice Big Mac, tá ok? Ah, bom, gente, então com isso a gente finaliza a nossa aula, tá? Previamente também eu já peço desculpas aí se por acaso eu atrasei e não realizar as lives, mas porque a gente, como eu já tinha mandado para vocês anteriormente, como boa parte das minhas aulas são de demonstração no quadro, eu estou tendo que adaptar tudo para o formato eletrônico, então isso tomou um tempo muito grande, tá? Mas agora a coisa está indo, agora vai funcionar normalmente. Essa aula vai estar aqui no nosso canal, caso você ainda não tenha visto. E na nossa aula a gente tira dúvidas. Nessa aula que a gente vai fazer hoje, a gente vai tirar dúvidas sobre tudo, inclusive sobre essa aula. E na próxima aula também já vou postar o material que a gente vai discutir. Ok? Bons estudos a todos. Abraço.